Muito bom dia, pessoal, seja bem-vindo ao canal Simples e Campeiro, documentando o dia a dia rural. Olha só que cidade maravilhosa, pessoal. Estamos aqui em Campo do Tenente, Paraná, e hoje a gente vai falar com o pessoal aí para contar a história do lugar, né? E é claro, né, para identificar as suas raízes. Você que é do Campo do Tenente, comenta no canal, dá seu like, compartilha. Simples e Campeiro é assim mesmo, gente, desse jeito. Olha só, loja de estofados, ó, total estofados, ó. Vamos conversar com a dona desse lugar aqui, ô de casa. Tudo bem? Como que tá você? Tudo jóia? Bem, Conta pro pessoal do canal qual que é o teu nome completo. é Marlene Ferreira de Andrade. Olha só, a Marlene tem um monte de sofá aqui, Marlene. Tem. Vou mostrar um pouquinho pra nós ali o que que você tem aqui no teu showroom da linha alta aqui. Na linha alta, É. nós temos a Flaviane, Aham. branca e linha reta, como o cliente, né, gostar. Se a sala for que acomoda um de canto, faz de canto, ou se não faz em linha reta. Aham. Tem várias cores, dá para escolher a cor. Olha só. Então faz sobre medida, dá para fazer, vamos dizer assim, a gente vai na casa do cliente, mede a sala, daí faz o sofá sobre medida. E faz sua medida também. Eu vi que também você tem colchões, né? Tem. Uma linha muito bonita de colchões para você que quer trocar seu estofado. O seu colchão aqui na loja da Marlene, aqui no Campo do Tenente. Você encontra aqui um showroom maravilhoso, né? E um catálogo com várias cores e modelos, né, Marlene? Isso. Então o colchão nós trabalhamos com a L, com a Gazin. Tem, vamos dizer, na 2 metros, 1,58, 1,38. Então, assim, tem também poltronas. Em Rio Negro temos móveis, também tem uma variedade grande de sofá, tem 49 modelos. Olha, são quantas lojas ao todo, então? Temos aqui no Campo Tenente, daí em Rio Negro tem duas, uma de móveis e a outra de sofá e colchões. Olha só. E o pessoal aqui do Campo do Tenente, para entrar em contato com vocês, qual que é o telefone aqui da loja? Então, o telefone eu não sei no momento. Mas eu vou falar pro pessoal ali, ó. Ali na frente. Deixa eu falar com o pessoal aqui, temos uma vendedora, tudo bem? Como é que tá você? Tudo bem, jóia? prazer. Olha só, vamos passar o telefone pro pessoal aí. É o 419-9501-4382, 419-9501-4382, Total Estofados, vem e fala com a Zenilda. Zenilda, e olha só, Marlene também tá aqui nos sábados, né, Marlene? Nós sábado. E a gente vai falar com um homem aqui que é o Taura desse lugar. É um homem que ele é a raiz desta árvore frondosa aqui que é Campo do Tenente. Vai contar um pouquinho da história desse lugar. Vamos ver se nós achamos esse homem aqui, que é um dos pioneiros aqui da cidade. Vamos ver, vamos lá, pessoal. Ô de casa! Mas olha só, chama o homem tomando o chimarrão. Tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia, firme? Firme. E você? Prazer em te rever. Conta pro pessoal Igualmente. qual que é o teu nome completo. Rubens Roldão de Sarribas, mais conhecido na cidade, aqui no município, como Rubico. Rubico, olha só. Rubico deriva de Rubens, né? Aham. E esse apelido eu ganhei em casa, da minha mãe, da minha tia, do meu Olha irmão. só, apelido de família. E nós estamos tomando um chimarrão, gente, com o seu Rubico aqui, que olha, seu Rubens, ó, a preceito, ó. Chimarrão 100% campeiro, pessoal. Mas, seu Rubens, vamos sentar então para nós. Eu estava comentando com o seu Rubens aqui que a vida antigamente, a pessoa tinha que ser descolado, né? Você não tinha que ter medo do serviço e de aprender as coisas, né? Exatamente. Como é que foi primeiro conta para nós, quantos anos faz que o senhor mora aqui no Campo Tenente? Eu nasci em Campo do Tenente e hoje estou com 88 anos e meio. Olha então, só. Eu moro 88 anos e meio aqui em Campo do Tenente. Que beleza, né? E o pai do senhor é natural aqui do Campo Tenente também. Também, Pedro de Sarribas. Olha só. Mãe Cacilda Moraes Ribas. Uhum. E tenho um irmão, se chama Rosel de Sarribas. Também nascido aqui, criado aqui. E nós participamos da vida do Campo do Tenente praticamente em tudo, sabe? Uhum. Na política, no trabalho, na profissão, na sociedade, na igreja. E eu posso contar então que eu... Opa, que pode eu contar, vamos lá, vamos ver. Então, com 11 anos eu comecei a trabalhar. Fui caixeiro, na época falava caixeiro, né? Ah, caixeiro. Do botequim de banana. Caixeiro de botequim, o que era o trabalho do caixeiro? É o balconista hoje. Ah, balconista. É. Uhum. E na época se chamava botequim de banana, ou botequim, mas seria mercearia, hoje mercearia, né? Uhum. E aos 13 anos eu fui aprender o ofício de alfaiate. Uhum. Naquela época,
você tinha que ficar 3 anos como aprendiz, para Uhum. daí partir para a profissão. E eu, aos 16 anos, eu comecei a ser o oficial de alfaiate. Uhum. E passei a ser mestre da tesoura quando eu abri minha alfaiataria. Uhum. Mas nesse meio de tempo eu fiz curso de datilografia e procurei me instruir um pouco. Uhum. Na sequência, aqui era distrito de Rio Negro, Uhum. e no ano de 1959, 60, Campo do Tenente estava numa decadência incrível. Por Uhum. quê? A firma Stalk, que era uma firma grande, que dava trabalho para mais de 200 pessoas, Uhum. estava em fase de fechamento. Estava encerrando as atividades. E o trem que passava aqui na frente, onde nós estamos, Uhum. estava saindo também, saiu de ferro. Puxa vida, que pena que não tem mais, né? Então muita gente perdeu seu emprego, né? Uhum. Então estava na decadência. E nós, distrito de Rio Negro não dava aquela assistência necessária para manter o crescimento que tinha, porque tinha vida própria aqui, Uhum. mesmo sendo distrito. E nessa época apareceu aqui em Campo do Tenente um senhor chamado Vitor Busman, Uhum. que veio substituir Dona Dani Kumit, Uhum. que era agente do Correio. Veio ele, sua esposa e os filhos. E ele, quando a gente ia no Correio, conversava com ele, um homem bem comunicativo, ele dizia para a gente, olha, Campo do Tenente, para parar essa decadência, precisa ser transformado em município. E ele se interessou e encontrou aqui na pessoa do professor Gunter Urban, um aliado, Uhum. e eles afundaram o caminho da Assembleia Legislativa. E Uhum. lá encontraram um deputado chamado Antônio Ferreira Rippel, Uhum. que deu toda a assistência para eles e conseguiram emancipar o Campo do Tenente, politicamente. Uhum. Então, em 1961, Campo do Tenente passou a ser município, Uhum. desligando-se de Rio Negro. E veio a primeira eleição, o povo, em sinal de reconhecimento, elegeu o seu Vitor, o primeiro prefeito de Campo do Tenente. Uhum. E eu fui eleito vereador nessa época. Olha só. Então, em 1962, eu assumi a Câmara e o seu Vitor assumiu a prefeitura. Uhum. Na sequência, ele me levou para ser o primeiro secretário da prefeitura. Uhum. Ele tinha confiança em mim, né? E, em seguida, conseguiram instalar o primeiro colégio de Campo, que existe até hoje. E o professor Gunter, então, me convidou para ser o secretário do colégio. Então, eu estive na instalação da Câmara, Uhum. na instalação da prefeitura e na instalação do colégio, que hoje leva o nome do primeiro prefeito, Vitor Busman. Uhum. Antes era Escola Normal de Grau Ginasial Henrique Stalk. E de lá para cá, Campo do Tenente começou a reagir. Uhum. Veio crescendo, hoje está, mas já tinha uma vida boa, hoje é uma vida melhor ainda. Tranquila, Uhum. cidade tranquila, crescendo lentamente, mas crescendo, né? Uhum. E quando perguntam para mim assim, de onde você veio, Rubico? Eu respondo, eu nasci em Campo do Tenente, eu vivo em Campo do Tenente, vou continuar vivendo em Campo do Tenente, quero morrer, mas não tenho pressa. Olha só, tá certo. Isso eu falei para um repórter, ele riu também. Veja só. E estamos aí, agora eu estou com 88 anos, aposentado, mas eu tive uma vida ativa, sabe? Uhum. Na igreja, eu só não fui padre nem ministro, na época não tinha. Uhum. Mas fui coroinha. Olha fui só, é litúrgico. Fui da equipe litúrgica, fui da equipe... estive no início da criação do cursilho. Uhum. Eu e mais 2 companheiros fomos fazer no Mussunguém, Curitiba, um curso Uhum. para começar o momento de cursilho aqui no Campo do Tenente. Uhum. Eu sou do tempo que o celebrante Uhum. celebrava a missa, o padre celebrante, celebrava a missa de costas para o povo. Olha só. E nós, coroinhas, 6 coroinhas, eles fizeram 6 batinas vermelhas para nós com gola branca redonda. Uhum. E a gente ficava também de costas para o povo, como coroinha. Uhum. E já numa altura da missa, o padre virava-se para o povo e dizia assim, Dominus vobiscum.
E nós correspondia et com o espírito tuo. Olha só, em né? latim. Era em latim, né? Tudo em latim. Pois é. E a missa inteira era rezada em latim, né? A missa, só esse momento aqui, que ele falava Aham. Dominus Vobis, também era latim. Então mata uma curiosidade minha. Vocês já Pois conhecem o que quer dizer em latim Agnus Dei que tollis peccata mundi passes nobiles domine? Pois é, agora veja uma coisa. Eu falava isso, eu não sabia o que estava falando. Eu Aham. tinha 8 anos, 9 anos de idade. Uhum. É que o padre ensinou para nós que tinha que responder et com o espírito tuo. Ah, sabe? o padre Mas eu não falava. sabia, eu não sabia o que Olha era. Então eu não só. posso responder essa curiosidade. Então, essa curiosidade que me falou foi um senhor, já é falecido, né? Mas eu quero muito bem ele. E ele me falou para mim, você entende latim? Eu falei, não entendo. Então eu vou te ensinar uma palavra muito boa com o padre. Ele fala quando ele ergue a hóstia, mas que é muito poderosa em latim, até na tua oração, quando você pegar e rezar. Que o Agnus Dei que tollis peccata mundi passes nobiles domine. Agnus Dei é Cordeiro de Deus, que tollis, que tirais, peccata mundi, pecado do mundo. Tende piedade de nós. Então, Agnus Dei que tollis peccata mundi passes nobiles domine significa Agnus Dei, significa Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Veja só. Pois Que é a hora é. que o padre ergue a hóstia e fala isso daí, né? Ah, sim. Não é sim. bem assim, né? Interessante. E me diga uma coisa, o seu pai, ele mexia com criação antigamente? Ele tinha terreno, criava. Aham. Você chegou a mexer assim, com Não, dedo não. de campo? Não. Mas era teu pai mesmo. Ele. Porque daí, na sequência, meu pai e minha se separaram. Aham. E eu estava na barriga da minha mãe ainda com 8 meses. Puxa vida. Uhum. Nasci um mês depois da Você separação. já encarou teu primeiro desafio já na infância, Já já. foi na infância, Primeiro desafio na infância. Mas as heranças dos Ribas, Uhum. que é o meu caso, né? Elas foram se dissolvendo à Uhum. medida que cada um casava, depois vinham os filhos, aquele que casou morreu, os filhos herdavam cada um a parte, Aham. e foi diminuindo, sabe, o Foram tamanho da vendendo, herança. né? É. Então, hoje não tem mais nada de herança. Uhum. Veja só como é que eram as famílias grandes, né? Era uma grande área territorial, as famílias eram enormes, né? Só que daí o que acontecia? O patriarca tinha aquele terreno. Mas como era muito filho, alguns cuidavam, mantinham, até compravam dos irmãos, mas outros já se desfaziam de tudo, né? A maioria Se desfazia, né? porque também numa época difícil de estudo, né? Uhum. Geralmente os herdeiros não tinham muito conhecimento. Aham. Eles se criavam ali criando galinha, porco, cavalo, vaca. E não tinha mão de obra naquela época, né? Não. Aí a mão de obra era familiar. Então o Família. pai às vezes usava o filho para cuidar da fazenda e não deixar estudar. Exatamente. Era pouco, escolhida a dedo, não, você vai estudar, você não. Você ou cuida da outro que fazenda. se formou, né? É um ou outro, né? outro. Tipo, de 10 filhos, vamos dizer que era 2. É, Né? no Era máximo, assim, né? no máximo, verdade. Poucas famílias fizeram todos os filhos estudar, né? Eu casei em dia 20 de janeiro de 1962. Já era vereador naquela altura. Uhum. E tivemos 5 filhos. Minha Olha esposa só. chama-se Maria Aparecida Ribas. E os 5 foram para a faculdade. Olha Tivemos que benção, essa né? oportunidade, né? Aham. Então hoje estão trabalhando cada um no seu ramo escolhido, né? Uhum. Um filho é geólogo, o outro foi para o quartel, aposentou-se como sargento, não completou a faculdade, só esse não completou, devido ao horário, né, de quartel e faculdade não combinar. Uhum. E daí o terceiro foi gerente de 27 anos da Caixa Econômica em Curitiba, Uhum. fez comércio exterior e tem 2 filhas professoras. Uma aposentou como professora, mas ela era restauradora também da paróquia São José dos Pinhais. Uhum. Então ela continuou restaurando a igreja. Hoje ela está em Jacarezinho, restaurando a igreja de Jacarezinho. Uhum. E a última, a Rúbia, que é a nossa vizinha ali, que nos atende, Uhum. ela é pedagoga e trabalha no colégio. Uhum. Olha só, que beleza, que benção, né? E me conta uma coisa, uns causos de antigamente que a gente sempre gosta de conversar com o pessoal para resgatar um pouquinho também da história, né? Todo mundo conhece o folclore brasileiro, né? E dentro desse folclore brasileiro tem alguns personagens assim no interior, principalmente em cidades do interior, que eram um pouco povoadas, né?
e o pessoal do interior, na zona rural, muitos não tinham luz e usavam o famoso candeeiro, o lampião, né? Uhum. A água ainda era na cacimba, puxada no balde, do rio mesmo, né? E eles viam muitas, assim, manifestações diferentes, né? A lenda do Boitatá, aqui no Campo do Tenente. O senhor já chegou a ver alguma vez o Boitatá? Não, não. Eu até, na verdade, eu não acredito. Mais uma questão assim de... O pessoal criou isso daí na época que não tinha luz, o senhor acredita? É. Até aconteceu um fato curioso. Aham. Aquela moça que faz o programa Canal C, né? No sábado, Aham. ela veio fazer uma reportagem em Campo do Tenente. Uhum. E a secretária de Educação veio aqui em casa e perguntou se eu podia contar alguma coisa a respeito do Campo do Tenente e sobre São João Maria, Aham. para essa repórter, né? Uhum. Eu disse que sim. Daí me preparei para contar a história de Campo do Tenente Uhum. e de São João Maria. Até emprestei um livro para ler alguma coisa sobre São João Maria, que não sabia muito. Uhum. Quando chegaram ali em casa, eu tinha mercearia naquele tempo. Eu encerrei a mercearia era um ponto de chimarrão, sabe? Ah, o pessoal chegava e tomou chimarrão ali. Os políticos lá conversar comigo, Aham. os amigos, né? Então. E, Igual nós estamos fazendo aqui agora, ó, Sargento. eles Estamos tomando falou, mata aqui, ó. exatamente. Uhum. E ela, quando chegou, cumprimentou e tal, acomodamos ali para começar a entrevista, ela assim, você vai querer que eu fale sobre Campo do Tenente, sobre São João Maria? Não, ele se mudou. Ela disse, agora eu quero que o senhor fale sobre a maldição de Campo do Tenente Ô, louco. e panela de dinheiro. Aham. Eu disse, olha, minha filha, infelizmente isso eu não vou Uhum. te responder, porque eu não conheço maldição. Nasci e me criei aqui. É uma benção, né? Não, Pelo contrário, né? não conheço maldição. Uhum. E panela de dinheiro nunca encontrei uma, não conheço também. Uhum. Assim, mas onde o senhor mora aqui é um pedaço de Campo do Tenente amaldiçoado. Uhum. Isso está muito enganada, não? Ela disse para mim, mas veja só, o senhor, um homem de idade, veja, o senhor tá velho. E tem só esse botequinho aqui. Uhum. Isso aí, o senhor não progrediu por causa da maldição. Meu Deus, que Deus do céu. equívoco, quando tá equivocado, né? É bem equivocado. Aham. Você está muito enganada. Então você não veio para saber de Câmara, veio saber da minha vida. Uhum. Então eu vou te contar. Você pode ter paciência e escute. Você vê aquele predinho na frente ali? Isso é meu. Você viu minha casa aqui? Não? Aqui é uma mercearia para mim tomar chimarrão. Uhum. Reunir com os amigos, hein? Tenho casa na praia, tenho mais uma casa em frente do hospital. E ela ficou daí. Ficou assustada. Não, ela ficou Uhum. sem jeito, né? Aham. Ela perdeu o rumo. Perdeu o na verdade. rebolado com os outros, né? Tanto é que no dia Uhum. que ela passou a reportagem lá, ela não me mostrou na reportagem. Uhum. Quando alguém perguntou, e o senhor Rubico? Ela disse assim, o senhor Rubico é uma figura. Só que ela Só falou assim. Só É a figura, né? Olha só. Mas aproveitando o gancho, seu Rubico, São João Maria, sim, ele é um fato, né? Ele existiu, digamos assim, é verdade, É né? verdade. E ele foi, assim, um profeta, né? Profeta. Um profeta, um ermitão, digamos assim, Eu porque não ele sei se- gostava muito de... Não sei se você conheceu o São João Maria na Lapa. Eu já ouvi falar Tinha um muito monge, né? Monge. Era onde a gente visitava muito. Sim, sabe? E o Ele meu... morou ali naquela Sim. local, na Lapa. Até inclusive nós estávamos comentando das famílias, aí da família Ribas, né? Que eu também sou Ribas, somos parentes com o seu Rubico aqui. O São João Maria, na casa do meu bisavô, que o bisavô é um homem muito antigo, na época de seus 1918, né? Essa época ele andava pela terra aqui, né? Ele chegou a passar pela casa dele e pousou na casa dele, coisa que ele nunca fazia. O São João Maria disse que ele gostava de dormir em um paiol, embaixo de uma árvore, Achava um local, mas na casa a pessoa não gostava de ficar, não ficava na ele casa. não gostava. Eu gostava de ficar no ar livre, né? E o meu avô foi o único lugar que ele parou na casa, né? E daí ele falou muitas histórias, né? Tem um dizer popular que o povo sempre fala que existia um tempo que ia ter muito rasto, pouco pasto, que ia ter uma serpente muito comprida, que a serpente ia matar muita gente. O que era serpente muito comprida? Era o asfalto, né? Que não tinha, né? Como a gente acabou de falar, tinha a estrada de ferro, passava o trem, mas não tinha da rodovia 116, que veio isso bem Exatamente. depois, né, seu Rubico? Exatamente. E com relação ao trem, aqui liga com a Lapa.
certo? Aham. Mas naquela época era o trem, a estrada de ferro que ligava Campo Tenente a Lapa. Uhum. Mas quando retiraram os trilhos daqui, deixou de passar o trem, Uhum. acabou a ligação com a Lapa. Ficou a Uhum. ponte. Uhum. E a ponte, esse primeiro prefeito, Vitor Bueno, que conseguiu a permanência. No Uhum. tempo que eu era secretário, eu fiz alguns ofícios para a Uhum. rede lá, sabe? Aham. E ele conseguiu a permanência. E numa outra reportagem, eu fiz com a repórter do Plug, a Micheli, Uhum. ela veio comigo lá saber da história da ponte, Uhum. sabe? Eu contei para ela. É, mas é importante, né? E a ponta até que a gente já filmou uma vez na ida pra Lapa, né? Foi assim, eu acho que um passo muito grande, né? Pra evolução do lugar, né? É muito. Né? O senhor diz assim, o prefeito, né? Se nós não conseguir a permanência da ponte, não vai ter ligação com a Lapa. Uhum. E essa ponte vai ser muito útil, porque daí vai ser feita uma estrada até a Ouro da Várzea, onde está a ponte, Uhum. para fazer a ligação com a Lapa, né? E Uhum. foi assim que aconteceu. Verdade. Olha só. Seu Rubico, conta uma coisa pra nós. Qual é a recordação que o senhor tem da infância do senhor, época que o senhor morava com a sua mãe, na época da infância, né? O que que a mãe fazia pra vocês comer da manhã cedo? Comida tradicional, O assim. que a gente comia? Bom, o pão era normal, né? Aham. Mas Feito em casa, na fornalha mesmo, é né? feito em casa, pão feito Aham. em casa. Pão caseiro a gente falava, Que né? é uma coisa muito boa, né? Muito bom. São poucos os que ainda fazem a tal broa caseira na fornalha. Mas ela tem um sabor assim diferente, inigualável, né? Diferente. Muito bom. É único, né? Muito bom. Oh, por exemplo, polenta. Polenta frita era muito gostosa. Coisa boa, né? Lembrando que a polenta antigamente era cozida devagar e com banha, né? Aham, Quem fazia a polenta, ela ficava 1 hora ali, mexendo a panela, aham. sabe? Ficava uma polenta especial. Não, o gosto é outro. É, É totalmente especial. outro gosto. E frita, então, ficava melhor ainda. Nossa, especial demais, né? E a carne, como é que o povo fazia antigamente, na época da infância, senhor, a questão assim da carne, que nem todo mundo tinha tal da geladeira, né? Acho que alguns que te possuíam tal da geladeira, né? Carne se comia pouco, na verdade, né? Era pouco. Era pouco. E era mais assim, charque, que é uma... Conheceu o charque? Conheci demais, muito bom. Charque. Ingrediente básico pro carreteiro, né? Tem que ter o charque, né? Vamos dizer, linguiça, salsicho, coisa que se comprava só da hora, né? Aham. Não tinha geladeira mesmo, então Era fresco, né? tinha É que coisa comprar boa, aquilo né? que comia para não perder, né? Uhum. É verdade, coisa boa, né? Que recordação boa. E que gostinho de infância, se acordar cedo, comer uma polentinha ali, frita ali, muito nossa, boa, muito demais de boa, bom, muito né? boa. Demais de bom. Já tinha E café? aipim frito, ô coisa boa. É. Aipim. Aipim Mandioca, frito, mandioca. demais de bom, né? Muito bom. É coisa muito boa. Só de você falar hoje, eu tô com aipim em casa, que eu devo fazer frito só por causa dessa reportagem aqui, ó. Olha só que muito bom aipimzinho frito, né? Muito bom. E especial ainda fica com café. Tem gente que tudo bem, gosta de beber outra coisa, né? Mas eu gosto com café. Com café. Tomar com café fica muito bom, né? Exatamente, com café. Fica muito bom. E me diga uma coisa, seu Rubico, qual era o conselho que o senhor sempre escutava da tua mãe na época que o senhor era jovem? A mãe sempre falava, assim, um conselho. Ser educado, tratar bem as pessoas, se interessar por trabalho e estudar à medida do possível, porque na época aqui não tinha quase nada, assim, sabe? Uhum. Nós tivemos a sorte que teve um grupo escolar, que o nome era Grupo Escolar Coronel Freire de Almeida, Uhum. que, na época, o pessoal mesmo da cidade ou do interior, iam estudar para ser professor ou professora, Uhum. e eles chamavam-se professora normalista. Ah, normalista. E quando ela se formava, ela tinha que ir para o interior fazer um estágio de 2 anos. Uhum. Então nós tínhamos muitas professoras normalistas aqui. Olha só, Então, isso eu não sabia. Olha só que ensinamento, pessoal. É um privilégio. É verdade mesmo. E para nós finalizar o vídeo, seu Rubico, qual é o conselho que o senhor deixa para essa geração jovem? Isso aqui é um documentário para a gente poder manter as nossas raízes, a nossa tradição, né? Qual é o conselho aí para quem quer ser um vencedor, vencer na vida, seu Rubico? Eu, às vezes, sou convidado para falar no colégio, dentro da sala, né? E o que eu deixo de mensagem sempre para os alunos é o seguinte: não deixe de estudar, continue estudando. Isso é muito importante. Mas ali eu estudo ao trabalho.
Conciliar, né? E outra coisa, entre na política. Uhum. Precisamos renovar sempre, né? Os velhos vão saindo e os novos têm que ir entrando na política. Verdade. Tá mesmo? Agora, foi quinta-feira, eu tive visita do presidente da Câmara, Uhum. do vice-presidente e do secretário. Uhum. E da diretora. Quinta-feira passada, dia, não me lembro, dia 23, não, 28, né? 28, né? Acho que 28, 28. quinta-feira. Eles vieram me convidar para entrar no grupo deles, que querem disputar a prefeitura. Né? Olha só. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque assim, hoje o que movimenta o mundo, não é nem o Brasil, é o mundo, é a política. Tem que entrar na Precisamos de pessoas idôneas, pessoas que têm uma visão assim, não só revolucionária, mas também conservadora, né? E de pé no chão, né? Então, como o certeza. seu Rubico falou, né? Você que é jovem, né? Manter estudo, acho que estudar nunca é demais e o conhecimento a gente adquire a cada dia. Então, a política, gente nova, com boas ideias, é isso que o nosso Brasil precisa, né, seu Rubico? Sem dúvida nenhuma. Porque se não entrar gente nova, os idosos ficam viciados naquele tipo de política, Uhum. Marcelo. Aham, Marcelo. Então, é difícil sair do caminho assim, Uhum. reto, Uhum. do progresso sadio, né? Uhum. E aí o jovem não está com outra mentalidade. Verdade. Então, eu sempre aconselho a entrar na política, porque política é complicado, e é complicado mesmo. É complicado, né? Política é muito complicado. Seu Rubico, isso aqui é uma homenagem para o senhor do canal Simples e Campeiro. Peço a Deus que ele dê muita saúde, muita disposição e muitos anos de vida aí, para o senhor continuar mantendo aí essa história, né? Que o senhor é um cerne, é uma raiz aqui dessa cidade. E o senhor faz parte da história e, assim, estamos aprendendo com o senhor. Seu Rubico, Deus abençoe. Amém. Muita saúde, muita Muito paz. obrigado. Se inscreve no canal, pessoal. Dá seu like, compartilha. Que Simples e Campeiro, ó, chimarrão. É desse jeito. Estamos aqui na casa do seu Rubens. Olha só o seu Rubico, ó. Ele tem uma guarda-costa aqui, que é a Mel, né? Olha só, ainda bem que a Mel é mansinha. Senão Deus o livre, olha só. Olha só, use seu tempo para o bem. Fazer o bem faz bem, pessoal. Ó, se não puder contar o fez, não faça. Olha só, pessoal, promoção, peça fiada, ganho não, essa foi legal, né? E tem mais, ó, vamos cuidar da nossa saúde, porque da nossa vida os outros cuidam. O homem comum fala, o tolo discute, e o sábio ouve. Olha só, gente, ó. Menos mimimi, mais chimarrão, e pense no chimarrão que a gente tomou, olha só. Não perca tempo respondendo a quem te critica. Olha só, Rubens, nunca diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus, gente, olha só. Devemos ver a solução, nunca os obstáculos, né, seu Rubens? Pois é. Tem um ditado que fala assim, quem quer dar um jeito, quem não quer inventa uma desculpa, né? Exatamente. A gente tem que tentar achar um jeito, né? Eu gosto muito dessa... Sabe? Vamos cuidar da nossa saúde, porque da nossa vida os outros cuidam. É verdade, é bem isso daí. É bem isso daí, né? Olha, eu gostei do estilo do pneu, olha só, gente, ó. É um banco feito de pneu, olha só que beleza. Pneu. Que show de bola. E aqui tá a família, seu Rubens. Aqui é coisa minha aqui, dos quadros que eu ganhei, como troféu, né? Olha aqui só. É o casamento da minha primeira neta. Aqui eu e minha esposa. Né? Olha só, gente, que coisa linda. Olha só, memórias, pessoal. Eu tenho uma história aqui dessa menina aqui, quer ver? Essa aqui é minha neta. Ela se formou médica em Blumenau. Ah, em Blumenau. E as duas são médicas também. Aham. E eu era cantador de bingo, sabe? Cantador de bingo, olha só. Eu fui em Blumenau cantar um bingo pra ela. Em Blumenau, olha só, gente. Se ganhei da Câmara. Ó, Rubens, Rodão de Sarribas, gente, olha só. Olha aqui, ó. Eu falei quinta-feira para os vereadores. Aham. Porque é bom quando se consegue falar e mostrar a realidade, né? Vou te mostrar uma coisa aqui. Aqui eu preciso do óculos. Olha só. Eu tinha como amigo deputado Coronel Lee, não sei se você ouviu falar. Já ouvi falar assim, aham. Tá aqui ele. E uma ocasião, lá na Câmara, Aham. na Assembleia, no gabinete dele, disse, deputado, o senhor já pegou voto lá em Campo do Tenente? E era bom se o senhor conseguisse alguma coisa lá para Campo do Tenente, para registrar sua passagem por lá. Aham. E o senhor, eu posso entregar uma viatura para... O senhor vai comigo? Vou
Então toma aqui, eu e ele entregando. Olha aqui, só. Olha É. só que beleza, ó. Onde que tá Campo do Tenente aqui? Colombo, Campo do Tenente. Tá aqui, ó. Olha aqui. só. É, Olha só ali, ó, o Rubico ali, ó. estamos ali, eu e o deputado. Lá do Junto meu com o lado. deputado Oi, entregando a viatura, gente. Olha só que beleza. Viatura. Show de bola, hein? Exatamente. Olha só. E consegui com ele também uma van para o hospital. Também pro hospital. Olha só que beleza. E aqui tá os diplomas do seu Rubico. Olha só. Vários diplomas aqui, gente, do município, né? Esse Olha só. de baixo aqui, esse título que me deram, só eu tenho aqui no Campo. Aham. Cidadão benemérito. Olha só, pessoal. Câmara. Cidadão Meu benemérito né? do Campo Tenente, né? É um legítimo tenenteano. E aqui eu lá em Blumenau cantando bingo. Cantando bingo. Essas 3 médicas me ajudaram. Né? Olha só, gente. Que show de bola, hein? Seu Rubens, Deus abençoe a senhora. Muito obrigado, hein? Amém. Se inscreve no canal, pessoal. Aqui, desse jeito.